gente não consegue medir, entender a imensidão dele. Imagina o tamanho de Deus que fez tudo isso, obra dos seus dedos. E aí o salmista ele vai dizer, e esse Deus que criou toda ordem celestial com os seus dedos, ele se importa com a gente. Ele pergunta, mas o que é o homem para que com ele o Senhor se importe? O Senhor se importe, mas o Senhor se importa com ele. O Senhor criou, colocou ao homem a incumbência de dominar a criação. Isso é uma bênção. Deus nos dá essa incumbência, mas eu quero lembrar você, nessa noite em que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, que Deus, Ele se importa com você. Do tamanho que Ele é, da grandeza que Ele tem, Ele se importa com cada um de nós. E Ele se faz presente no meio do seu povo. E é por isso que nós o adoramos. E é por isso que nós celebramos quem é o nosso Deus. Eu quero convidar você para cantar, iniciar esse culto exaltando esse grande Deus a quem nós servimos. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E Ele tem sido. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido muito bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Pai, porque estamos aqui, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, porque estamos livres para Te adorar. Obrigado, Pai, porque o Seu amor é impressionante, o Seu amor é infalível, o Seu amor, ó Pai, nos alcança aonde quer que nós estejamos, ó Pai. E por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus e do Teu santo nome, Pai. Amém, Senhor, e amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Eu gostaria de ter um tempo para que a gente orasse pelos pedidos de oração. Aqui eu tenho um pedido de oração pela saúde de Rodrigues e Antônio Fernandes. Quem fez o pedido? Aqui o Helder. Nós vamos orar. Rodrigues e Antônio Fernandes, é isso? Antônio Fernando, tá. Nós vamos orar pela saúde deles. E você que tem um pedido de oração, fique em pé onde você está. Eu quero orar também pela sua vida nesse momento. Você que está nos acompanhando aí da sua casa, eu convido você também a se colocar em oração, a expor os seus pedidos ao Senhor, que está em todos os lugares e conhece as nossas vidas, os nossos pensamentos. E nós vamos, nesse instante, colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, quando nós nos reunimos para exaltar o Seu nome e também declarar a nossa confiança em Ti, através da nossa fé, através das nossas orações, através da nossa entrega. Ó Deus, e nesse momento, como igreja do Senhor, nós queremos colocar diante do Teu altar esses pedidos que aqui estão sendo feitos por cada um desses irmãos que estão se colocando em pé. Senhor, em nome de Jesus, ouve a nossa oração, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, ó Deus, se atenta para as nossas vidas de uma forma misericordiosa. Eu peço a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção de uma forma especial, ó Deus, pela vida do Rodrigues, pela vida do Antônio Fernando.
Que a graça do Senhor se manifeste nessas vidas e que o Senhor cuide da saúde deles. Ó Deus, que o Senhor restaure a saúde deles em nome de Jesus. Assim como nesse momento eu quero orar mais uma vez com a igreja aqui presente, pelos hospitais e por aquelas pessoas que estão internadas, adoecidas nos hospitais de Marília. Ó Deus, parentes, pessoas queridas, pessoas talvez próximas ou não, mas que estão ali, ó Deus, lutando pela sua sobrevivência, seja, ó Deus, pela Covid ou por qualquer outra doença. Vem com a tua mão de poder, vem com a tua provisão, ó Deus, e restaura as vidas em nome de Jesus. Restaura a saúde de cada um deles em nome de Jesus. Ó Deus, assim como eu quero pedir por esses irmãos e irmãs que estão em pé, restaura a saúde dos meus irmãos e irmãs, fortalece a vida deles, guarda eles na palma das tuas mãos e que possamos experimentar aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não penetrou no coração humano, que possamos experimentar a poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos experimentar os teus milagres nessa noite, em nome de Jesus. Oramos porque cremos, e cremos porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Te louvamos, te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar por um instante. Eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Onde estão Fernanda e Rodrigo? Fiquem em pé, por favor, Fernanda e Rodrigo, só para a igreja identificar vocês. Antônio de Oliveira. Ok. Antônio, seja muito bem-vindo, querido. Uma bênção recebê-lo aqui, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. E também Fernanda, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito a vida, o coração. É uma honra receber cada um de vocês aqui, viu? Uma honra mesmo. Eu gostaria de convidar toda a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Eu peço para que você cumprimente os nossos visitantes, quem está à frente e atrás. E infelizmente não poderemos dar um abraço, mas sinalize aí para os nossos irmãos. E juntos vamos louvar, exaltar ao nosso Deus nesse momento. O nosso Deus é mais forte que a morte. Vamos cantar todos juntos. Igual a ti, Senhor, não há outro. Igual a ti, não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Nosso Deus, Ele abriu o mar, parou o sol e o universo com Ele insistia em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. É mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. E o amor do nosso Deus nos fez novo, e Ele é o nosso Rei da Glória. Cantemos. Teu amor me fez novo, e Ele é o nosso Rei, ó Rei da Glória. Onde está o que possa
forte. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Ele é mais forte. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. E o nosso Deus é o único Deus que tem o poder de abrir o mar e de parar o sol. Por isso nós vamos cantar mais uma vez. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Ele é Deus, é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Vamos ao Senhor, porque Ele abriu o mar, Ele fez o sol parar, tudo em prol do teu povo, para nós que somos o seu povo. Amém. Amém, irmãos. Nosso Deus é real, nosso Deus é presente nesse lugar, não só aqui, como também no nosso dia a dia, na minha, na sua vida, nossas tarefas, nossos afazeres. Nós vamos cantar agora, que os olhos do nosso Deus, que diante dos olhos do nosso Deus nós não podemos esconder nada. Nós vamos cantar essa canção, que vai falar da fidelidade do nosso Deus, que Ele é sempre fiel, sempre presente, sempre real no nosso meio, na nossa vida. Quando nós estivermos cantando essa canção, te convido a vir até a frente, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, trazer a sua primícia. Amém? Os olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, sondas meu coração,
e tudo tu podes ver bem dentro de mim. E Ele leva a nossa vida, leva a minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E eu sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Obrigado, Pai, porque a tua fidelidade, Pai, nos leva mais além, Senhor, onde não podemos imaginar ou pensar, ó Deus. Esse mundo, Pai, em que tantas pessoas buscam a verdade, buscam a sua própria verdade, Pai. A tua palavra vai nos dizer que o Senhor é a verdade, o Senhor é o único caminho. O Senhor é o lugar onde nós podemos encontrar esperança, o lugar onde nós podemos encontrar vida, e uma vida plena, Senhor. Uma vida, Pai, que olha para frente e vê a eternidade de uma vida contigo, Pai, juntamente contigo, Senhor. Não é uma vida vazia, uma vida desprovida de propósito. Pelo contrário, Pai, estar em Ti, viver, ó Deus, o Teu Evangelho, viver a Tua verdade, Pai, nos revela que nós podemos ir mais além, Deus. Não porque somos alguma coisa, mas porque o Senhor está conosco, porque a Tua mão tem cuidado de nós, porque o Senhor sempre vai à frente, cuidando, tratando, consolando, derramando do Teu amor, ó Pai, da Tua fidelidade. E nós te agradecemos por isso, Pai. Agradecemos pelo dízimo, te agradecemos pelas ofertas, pelas primícias. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento em que queríamos ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço. Amém, Senhor, e amém. Os irmãos podem se assentar. As crianças que estão presentes podem se dirigir ao seu momento de culto, de ministração. Então, as crianças que estão no templo podem se dirigir ao fundo, ali com a nossa irmã Zilfa. E enquanto as crianças vão saindo, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro, ou na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 8. Texto importantíssimo da palavra, texto rico. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 31. A gente está com um problema ali na internet, os irmãos estão correndo ali no fundo, mas a gente está com um problema de servidor hoje, parece não estamos transmitindo hoje culto online. Então, mas depois aviso os irmãos da igreja que perguntarem, eu mandei uma mensagem já para a igreja avisando que a gente não vai conseguir transmitir, mas depois o Evandro está gravando o culto, depois a gente vai tentar jogar na internet. Só que vai ter que ser mais para frente, quando a internet for reestabelecida. Então,
a gente vai hoje ter apenas o culto presencial. Vamos lá, Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 31. A gente vai ler até o 39, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores que cantamos, mas acima de todas as coisas, obrigado pela Tua palavra que está diante dos nossos olhos. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê compreensão dela, que o Senhor nos dê discernimento sobre as coisas que estão escritas nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1988, talvez tenha sido a primeira Olimpíada que eu me lembro, eu tinha 8 anos, e foi em Seul. E um dos esportes que me chamou a atenção nesse dia foi... Gente, vocês querem baixar o ar? Eu acho que está meio... Ô Helder, baixa ali, ou aumenta, né, no caso. Está meio friozinho, se quiser desligar, pode desligar. Deixa só o da esquerda ligado ali. Está frio, não está? Tá, pode desligar, Helder. Isso, pronto. Eu gosto de temperatura gelada, mas eu estou vendo os irmãos bem encolhidinhos aí, pegando blusa. E foi a primeira Olimpíada que eu me lembro. E nessa Olimpíada, um esporte, uma modalidade que me chamou a atenção foi a corrida. Corrida de velocidade. Porque nela estava alguém muito conhecido, que era caracterizado como a pessoa mais veloz do mundo, que era o Carl Lewis. E o Carl Lewis, o homem mais rápido do mundo, ele entrou na pista para correr, e quando terminou a corrida, ele chega em segundo lugar. E quem ganha aquela corrida foi um canadense chamado Ben Johnson. E aquilo foi um susto, né? Surpreendeu todo mundo. E todo mundo ficou encantado com o Ben Johnson, agora o homem mais rápido do mundo. 3 dias depois dessa vitória, dele receber as medalhas, ele teve que devolver essa medalha. Essa medalha de ouro que ele havia ganho, ele teve que devolver. E ele devolveu porque ele foi pego no teste antidoping. Ele estava dopado. Ele tomou anabolizantes para que ele pudesse competir e a sua força e potência pudesse ser maior. E ele foi pego. Por que eu estou falando isso? Porque a minha pergunta é: o que leva um esportista a se dopar para competir? Senão o desejo de vencer. Porque no fundo, todos nós queremos vencer naquilo que a gente faz.
Todo mundo tem o desejo de vencer, o desejo de conquistar, o desejo de subir aos mais altos níveis. Todos nós temos. Alguns caminham com a seguinte sensação: eu preciso vencer e eu vou vencer a qualquer custo. E isso pode custar caro. Muita gente paga o preço. Mas esse desejo ele nos toma não apenas no esporte, esse desejo ele pode nos tomar, por exemplo, na carreira profissional. Eu preciso vencer e eu preciso vencer a qualquer custo. Eu preciso vencer e eu preciso vencer independente do que aconteça. Eu quero vencer e eu posso passar por cima da pessoa que está do meu lado, eu posso roubar um segredo que os outros não sabem que eu sei, mas eu já descobri porque o fulano que trabalha do meu lado, ele deixou em aberto, ou alguém compartilhou comigo e agora eu vou dar uma rasteira nesse alguém. É uma forma de eu vencer. Eu posso querer ser um vencedor nas minhas relações familiares, e aí eu luto e venço a qualquer custo na minha relação familiar. E aí eu quero ser o melhor dos filhos, e eu tento passar rasteira nos meus irmãos. Eu tento colocar os meus irmãos numa situação difícil. Veja o que aconteceu com José. José, ele tinha uma posição de mais aparência diante do pai do que os irmãos. José ele tinha um destaque. E aí o que acontece? Os seus irmãos eles têm uma relação muito ruim com José. E o que eles fazem? Eles tentam passar a rasteira em José. Os irmãos de José eles tentam passar a rasteira em José. Aliás, não tentam só passar a rasteira, eles tentam matar José. E eles só não matam porque o irmão mais velho interfere e diz: gente, não vamos fazer isso que é um péssimo negócio. E aí eles acabam vendendo José. Porque eles queriam estar no lugar de destaque que José ocupava. A gente não mede esforços para que a gente alcance. Por que a gente busca tanto essa vitória? Porque a vitória ela gera aparentes benefícios. Pessoas que alcançam a vitória, elas estão mais propícias a ganhar dinheiro. E quem não quer ganhar dinheiro? A vitória traz dinheiro. Os esportistas que mais ganham são aqueles que mais ganham dinheiro. Aqueles que são mais vitoriosos são aqueles que mais têm uma alta remuneração. A vitória leva a pessoa à fama. E muitas pessoas na vida estão atrás de fama. E tem gente que está atrás de fama até fazendo coisas ruins, mas o que vale é a fama. A vitória gera satisfação pessoal. A vitória gera oportunidades. Todos nós queremos ganhar porque a vitória nos coloca em evidência. Ninguém quer ser o pior. Todos nós queremos ser os melhores. Às vezes, sem se esforçar, a gente deseja o melhor lugar. Eu quero o melhor lugar. Não tem coisa pior do que você fazer uma viagem de avião. Tá? Você vai fazer uma viagem de avião, aí você passa. Para você chegar na classe que você vai, você tem que passar pela classe a classe VIP. E aí você chega ali naquela classe e você vê que as poltronas deitam, tem uma cúpula ali só para você. Lá eles tomam bebidas especiais, comidas especiais. E aí você passa, você dá um tchau para todo mundo e aí você vai lá para a sua classe, né, no seu apertadinho. Mas você não percebeu que, olha a bênção, você andar de avião e você poder se locomover mais rápido para algum local. Mas a gente quer os melhores locais. A gente quer as áreas mais importantes. Jesus, ele sabia disso. E um dia Jesus ele vai dizer assim, olha, quando você for convidado para uma festa de casamento, não se assente nas primeiras filas. Pelo contrário, se assente nas últimas filas. Porque você corre o risco de, se assentando nas primeiras filas, alguém chegar para você e falar assim, olha, eu guardei para um convidado especial, por favor, você pode se sentar mais para trás? E é vergonhoso isso. Ele falou, mas quando você senta lá atrás, você corre o risco de alguém chegar para você e falar assim, olha, eu guardei um lugar para você especial lá na frente, vem sentar aqui na frente. Porque o que está em jogo é que nós precisamos entender que haverá momentos na vida que a gente vai sentar nos melhores lugares e haverá momentos que a gente não vai sentar, mas a gente precisa ser convidado para sentar. A gente não pode sair sentando.
A gente precisa entender que tudo tem seu tempo. A gente quer os melhores lugares, a gente quer ser vencedor, a gente quer alcançar altos patamares, mas a gente precisa começar de baixo, a gente precisa entender o que é a verdadeira vitória. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Porque o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer a ideia de que nós podemos aderir ao status mais do que vencedores. A gente pode ser caracterizado, a gente pode assumir uma condição de mais do que vencedores, não só de vencedores, mas acima disso, mais do que vencedores. Você pode ser mais que um vencedor. Você pode ir além, porque o status divino não é como o status que a gente conhece de vitória aqui. A vitória para Deus é outra circunstância, é outro patamar, é outra ideia. Enquanto a gente acha que aqui a vitória está apenas em subir, em ser elevado, em passar alguém, a vitória divina vai muito além, vai de você viver uma vida eterna abençoada e abençoadora. Para Jesus, maior não é aquele que é servido, para Jesus, maior é aquele que serve. Enquanto a gente está tentando alcançar uma condição vitoriosa para que as pessoas venham nos servir, Jesus está dizendo, o maior na vida é aquele que serve, não é aquele que é servido. E nós precisamos compreender isso, e é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Há um caminho que te leva a ser mais do que um vencedor. E essa vitória que nós precisamos alcançar de alguma forma. Essa vitória ela não depende de um talento pessoal, ela não depende de habilidades naturais, não depende de você ter nascido numa condição privilegiada, mais ou menos privilegiada. A verdade é que para você partir daqui, para ser mais que um vencedor, todos nós vamos partir de um mesmo ponto. Todos nós vamos ter um mesmo ponto de partida, uma mesma condição. E a condição é a seguinte: todos nós somos carentes da graça de Deus. O apóstolo Paulo trabalha isso desde o capítulo 1. Ele vai falar assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está no capítulo 3. No capítulo 3 ele vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Ele vai trabalhar a questão do rompimento do homem com Deus desde o capítulo 1 de Romanos. A gente já está no capítulo 8. E ele vai trabalhando essa ideia de como nós temos uma ruptura, como o pecado nos estragou, como o pecado nos destrói, como o pecado ele deixa a gente distante de Deus. Aí chega no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala, mas há um caminho que te leva a ser mais do que um vencedor, há um caminho que faz com que você consiga vencer toda essa condição contra o pecado, contra essa natureza terrível que pertence a todos nós. E todos partem do mesmo ponto de partida, todos são pecadores, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, o ponto de partida é o mesmo para todo mundo. E todos podem alcançar uma condição muito maior. E aí ele vai dizer, há uma vitória, há um segredo, há um caminho, que não é um segredo, obviamente. Ele fala, se você quer ser mais do que vitorioso, você precisa fazer uma coisa. E essa coisa é andar com Deus. Se você quer ser alguém mais do que vitorioso, se você quer ter uma vida vitoriosa, independente do que aconteça, independente de você estar bem empregado, ou se você caracteriza que você não está bem empregado, independente de você não ter um emprego, independente de você ter a família do jeito que você sonhou, ou ter a família do jeito que você nunca sonhou, ele está dizendo que se você quer ter uma vida de vitória, é possível, e o que você precisa para viver isso? Deus. Todos nós precisamos de Deus. Porque é com Deus que nós podemos suportar qualquer momento na vida. É com Deus que nós podemos encarar toda e qualquer circunstância. Então o apóstolo Paulo ele resume isso no primeiro verso que nós lemos, no capítulo 8, verso 31, quando ele diz o seguinte, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que o apóstolo Paulo está falando é, se nós temos Deus ao nosso lado, quem poderá ser contra nós?
Se nós temos Deus ao nosso lado, nós temos toda a condição, nós temos toda a adequação, tudo aquilo que nós precisamos. Quem tem a Deus tem tudo. E quem não tem a Deus, por mais que tenha tudo, não tem nada. Essa é a ideia da vida. Quem tem a Deus tem tudo. E quem não tem a Deus, por mais que tenha tudo, não tem nada. Porque o segredo da vida é viver com Deus. O segredo da existência é viver com Deus. A satisfação do cristão é Deus. Nós nos satisfazemos não nas coisas que nós temos, mas na vivência com Deus. Porque se eu tenho a Deus, eu tenho toda a condição. Se eu tenho a Deus, eu tenho todas as oportunidades. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E são essas lições que eu quero compartilhar com você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, ele descobriu que as pessoas vitoriosas não são as mais talentosas ou aquelas que chegam em primeiro lugar, mas são aquelas que caminham com Deus, que têm Deus no coração e se submetem à sua vontade. Porque quando eu digo caminhar com Deus, eu não estou dizendo sobre você acreditar na existência de Deus. Porque assim, na existência de Deus, qualquer pessoa acredita. Você conversar com alguém, você crê em Deus? Eu acredito em Deus. Uma coisa é você acreditar em Deus. Outra coisa é você andar com Ele. Eu acho interessante quando a Bíblia diz, você crê em Deus, fazes bem, até o diabo acredita e treme. Porque o diabo talvez tenha mais temor do que a gente, porque a gente nem treme mais. Mas o diabo, ele sabe da existência de Deus, ele ainda treme na presença de Deus. A questão não é saber que Deus existe. A questão é viver com Ele, caminhar com Ele, aprender dEle, ouvir o que Ele tem a nos dizer e viver poderosamente os ensinos de Deus para a nossa vida. É sobre isso que eu estou falando. Você quer ser mais que um vencedor? Está muito mais relacionado do que você alcançar o ápice do seu trabalho. Vai muito além do que você formar a família que você idealizou. Vai muito além do que você morar no melhor condomínio da cidade. Vai muito além do que você ganhar acima do que a maioria ganha. Vai muito além do que você ser melhor do que os seus irmãos, do que você chegar em primeiro lugar, do que você ser o primeiro a ser escolhido no seu futebol de final de semana. Não, pastor, toda vez que eu vou jogar bola no final de semana, eu sou o primeiro a ser escolhido. A pergunta é, o que você ganhou com isso? Né? Assim, o que isso traz de benefício para você? Que bom que você, talvez massageie seu ego, mas isso aí não traz no dia a dia e na prática nada. Não, mas eu torço para o Corinthians ganha tudo. Não, ultimamente não ganha nada, né? Não ganha nada. Nosso Corinthians está horrível, viu, Rodrigo? Não ganha nada. Então assim, não, mas eu torço para o Palmeiras está ganhando, não, eu torço para o Flamengo está ganhando. E daí, sua vida está mudando no quê? Não é isso que me faz um cidadão vitorioso, não é isso que me traz uma condição de vitória. Não é isso que te traz, não, eu sou corretor de imóveis, eu vendi mais do que os outros. Não, eu sou vendedor de carro, eu vendi mais que todo mundo. Não, eu trabalho não sei aonde, eu vendo mais que... Não é disso. Não, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem um destaque maior. Não é isso que faz de você mais que um vencedor. O que faz de alguém uma pessoa mais que vencedora é o fato de andar com Deus. É isso. Por quê? Porque quem anda com Deus, em primeiro lugar, conta com o melhor de Deus. Quem anda com Deus não conta com o melhor de si mesmo, conta com o melhor de Deus. Olhe comigo o verso 32, o que diz ele. Acompanhe aí, olhe na sua Bíblia, verso 32. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ou seja, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o melhor de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, o melhor que Ele vai apresentar, Ele não vai vir.
Ah, não, Deus tem o melhor para mim no futuro. Não, Deus não tem o melhor para você. O que Deus tem de melhor, Ele já te deu. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, Jesus Cristo. Esse é o melhor de Deus. O melhor de Deus, o melhor que Deus podia dar para você, Ele já deu há mais ou menos 2000 anos atrás. Jesus Cristo, a morte de Jesus foi aquilo que a gente vivenciou de melhor na história. Pastor, mas isso foi trágico, mas foi a morte dele, e uma morte substitutiva, porque era para eu estar lá, é para você estar lá naquela cruz. Essa morte trouxe o perdão dos meus pecados, então isso é maravilhoso. Eu tenho a redenção, eu tenho a possibilidade de me relacionar com Deus por causa de Cristo. Isso aconteceu lá atrás, isso não vai acontecer lá na frente, isso já aconteceu. Então o melhor de Deus, ele não está por vir, o melhor de Deus já veio. Eu já colho as bênçãos de viver o melhor de Deus. Mas, ele vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala assim, se Deus, Ele já deu o seu Filho, que é aquilo que há de mais precioso, você acha que Ele não vai dar as outras coisas? Se Ele deu aquilo que tinha de mais valor, você acha que o resto Ele não pode te dar? Se Ele colocou à sua disposição o seu único Filho, por amor ao mundo, para ser sacrificado como cordeiro, e derramar o seu sangue pelo pecado de cada um de nós, se Ele não nos deu o seu Filho, você acha que Ele não vai dar as outras coisas? Porque aí que está o jogo. Aí que está a verdade do Evangelho. Se eu tenho Deus, eu tenho a garantia de que todas as coisas que eu preciso na vida me serão acrescentadas. Você lembra de Mateus 6,33? Você lembra de Mateus 6, o que diz lá? Quando Jesus ele diz aos seus ouvintes, olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. Vejam, os lírios, eles não tecem, mas ninguém na vida se vestiu, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Vejam as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, mas nada lhes falta. Elas não morrem de fome. Por quê? Porque Deus as sustenta. Irmãos e irmãs, eu quero dizer essa noite para você, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra no seu íntimo, em nome de Jesus. Se tem alguém que te sustenta, é o Senhor. Se você precisa de alguma coisa, antes mesmo de você pedir, Deus já conhece, e muitas vezes você nem pede e Deus já vem com a provisão. Porque essa é uma das coisas lindas da vida cristã. Às vezes a gente não precisa nem pedir, Helder. Às vezes a gente começa a se angustiar porque a gente está vendo que isso pode ser um problema lá na frente e Deus já vem com a resposta. O nosso Deus é um Deus que tem respostas. O nosso Deus é um Deus que tem caminhos. Nós temos a Deus e é por isso que nós somos mais do que vencedores, por conta de que o melhor de Deus, aquilo que Deus tem, sempre está à nossa disposição. Um texto que ele é muito emblemático sobre isso é o texto do filho pródigo. Você conhece o texto do filho pródigo? História do filho pródigo. O filho sai de casa, o filho mais novo pede parte da herança e sai de casa. E aí ele vai, gasta toda a herança, gasta todo o dinheiro, se prostitui, compra tudo que quer, faz as festinhas, paga para todo mundo, faz um monte de amigo. E aí ele perde tudo, ele gasta todo o dinheiro. O pródigo, a palavra pródigo significa desperdiçador. Ele desperdiça tudo que ele tem. E aí um dia ele se pega, quando ele olha para ele mesmo, ele está vivendo uma vida miserável, comendo a comida dos porcos. E ele pensa, ele fala assim, caramba, na casa do meu pai, os servos deles comem muito melhor do que eu estou comendo hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para o meu pai me receber, não como filho, mas como servo. Porque assim, os servos do meu pai são muito melhores tratados do que eu sou tratado aqui hoje. E aí, então, ele volta para a casa do pai, e quando ele chega na casa do pai, o pai o recebe, ele fala, pai, me faz como um servo. E o pai fala, imagina, você é meu filho.
Que servo o quê? Vem aqui, a gente vai fazer uma festa, que bom que você voltou, e aí manda matar um novilho, coloca um anel no dedo, coloca ali uma capa nova no filho, e aí faz uma grande festa, e de repente chega o filho mais velho. O filho mais velho não tinha gastado 1 centavo do pai. O filho mais velho não pediu a herança. Porque assim, a gente sabe que quando a gente pede herança, a gente só luta pela herança quando a pessoa morre. Mas é interessante porque ninguém tinha morrido. E aí o filho mais velho chega em casa e ele pergunta para os servos do pai, fala, que festa é essa? O que está acontecendo que eu não estou sabendo que hoje teria festa? Talvez ele chega do trabalho, do campo, cuidando do gado. Aí o servo fala assim, não, sabe o que é? Seu irmão voltou. Eu falei assim, como assim meu irmão voltou? Meu irmão voltou e meu pai está fazendo essa festa. Aí ele vai até o pai veio e fala, filho, o que está acontecendo? Ele falou assim, pai, eu não estou acreditando nisso. Porque assim, primeiro que eu não matei você, eu deixei você vivo. Né? Pelo menos na minha mente você permaneceu vivo. Não pedi herança, não fiz nada. Eu não brinquei com as coisas, eu não brinquei com a vida, eu não menosprezei o que você faz, eu muito menos joguei fora o teu dinheiro. Mas quem fez isso foi meu irmão. E quando meu irmão volta para casa, ao invés de você dar uma boa bronca e ensinar ele a lição que ele deveria ter aprendido faz tempo, você vai lá dar uma festa para ele. E aí, eu amo a resposta do pai. Porque o pai olha para aquele menino e fala assim, filho, dá uma olhada, você está vendo tudo isso? Você está vendo os gados, você está vendo a casa, você está vendo as terras. Tudo isso é teu. Tudo isso é teu. Eu não me sinto na obrigação de matar nada por você, porque você não se perdeu, você está aqui e tudo isso é teu. E se você quiser usufruir disso, usufrua. Mas não fica aqui angustiado porque o seu irmão gastou. Pensa naquilo que você conservou e pensa que tudo que está aqui é teu. Às vezes a gente fica na vida cristã reclamando porque, Senhor, os outros estão prosperando, porque eu queria isso, porque eu queria... parece que todo mundo vence, só eu que não. Parece que todo mundo conquista, só eu que não. Eu quero dizer, em nome de Jesus, para de reclamar e começa a desfrutar. Sabe por que a gente não desfruta? Porque a gente não conversa com o Pai. Sabe por que a gente não desfruta? Porque a gente não gasta tempo em oração. Sabe por que a gente não desfruta? Porque a gente não conversa com aquele que nos dispõe em todas as coisas. Aliás, a gente não desfruta porque a gente nem acredita que todas as coisas de Deus são nossas também. Porque em Romanos capítulo 8, lá no início, a partir do verso 1 até o verso de número 11, vai dizer que Deus nos deu o Espírito que confirma que nós somos filhos por adoção. E aí ele vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele está colocando à nossa disposição. E nós somos herdeiros dEle, co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Amém, igreja? Você é herdeiro dessa bênção. Deus quer derramar bênção sobre a sua vida, mas Ele não derrama sobre você. Aliás, Ele derrama e você não percebe, porque você está olhando para o seu irmão que está gastando tudo. E está na hora de você começar a agradecer pelo milagre. Está na hora de você começar a fazer como Jesus fez. Pega ali os 5 pães e os peixes e começa a dizer assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor vai alimentar minha vida, o Senhor vai me prover, o Senhor vai dar aquilo que eu preciso. Eu quero dar ter aqui um ato simbólico de fé, porque eu creio que o Senhor vai me suprir em todas as minhas necessidades. Eu creio. Aquele irmão mais velho teve que passar por tudo isso, teve que invejar o irmão mais novo para entender que tudo aquilo que está diante dos olhos é dele. Tem coisa, irmão, que você só vai alcançar pela fé. Tem coisa, irmã, que você só vai alcançar com muita oração. Então põe o joelho em terra. É isso. Põe o joelho em terra. Começa a orar. Começa a buscar. Começa a viver. Começa a intensificar. Começa a fazer o negócio acontecer. Pastor, eu quero ser eu quero ser um vitorioso. Eu quero dizer para você, você já é. Você só não percebeu isso ainda.
Mas quem disse isso? É o pastor que está dizendo? Não, é a palavra de Deus. Está escrito aqui, a gente já leu isso. Portanto, a gente é mais do que vencedor, porque a gente conta com tudo aquilo que Deus dispõe, com o melhor de Deus, com Jesus Cristo e com as bênçãos celestiais que Ele tem para nós. Amém, igreja? Amém, igreja? Segundo lugar, é mais que vencedor, nós somos mais do que vencedores, porque nós podemos experimentar o amor de Deus constantemente. O amor de Deus não é uma coisa que nós experimentamos em um momento qualquer. O amor de Deus não é alguma coisa que, hoje Deus nos ama e eu sinto que Ele me ama. Tem gente que fala assim, eu sinto que Deus me ama agora. Não, Ele sempre amou. O amor de Deus é uma oferta constante. O amor de Deus é algo que nós temos acesso o tempo todo. O problema não é o amor dele, o problema é o meu amor por ele. Porque assim, quando a gente lê o texto, verso de número 39, diz assim, ele começa a descrever, depois ele vai dizer, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus. Ali no verso de número 35, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que pode nos separar do amor de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você, nada pode separar a gente do amor de Deus, mas tudo pode separar Deus do nosso amor, porque o nosso amor é terrível. A gente ama quando tudo acontece do jeito que a gente quer. É igual a mãe que utiliza, ou o pai que utiliza de chantagem emocional com o filho pequenininho. O filho faz uma coisa que você não queria, e você fala assim, a mamãe não te ama mais. Pô, não fala isso. Porque você começa a ensinar para ele que amor é condicional. Que o amor é algo que você só oferece se ele fizer o que você quer. E de repente ele começa a perceber na vida que quando ele faz o que você não quer, ele não tem o seu amor. E uma hora ele pode, inclusive, desistir desse amor. Porque ele vai falar, é muito chato ficar todo dia tentando conquistar o amor da minha mãe e do meu pai. É muito chato. Mas você há de convir comigo que amor de mãe é um amor garantido. Amor de pai é amor conquistado. Porque assim, quando a mãe tem um filho, é um negócio muito legal. A mãe tem um filho, ela carrega ali, engravidou. Quando engravida, já começa a mudar tudo na vida da mulher. Os hormônios, o organismo. A mulher começa a sentir mudanças no corpo. Aí ela começa a ver o corpo dela mudar, a barriga começa a crescer. E a mulher fica muito satisfeita, com essa chegada do bebê, ela fica feliz, ela vai vendo essa mudança. E o homem fica olhando, ele fica lá assim, poxa, está grávida. Diz que está grávida. Aí ela fala assim, você viu que está diferente? O homem fala assim, não. Aí daqui a pouco a mulher começa ali, o bebê começa a crescer na barriga, e a mulher fala assim, chutou! Aí ele põe a mão e não chuta. Aí daqui a pouco chutou, aí ele vai lá, chuta, aí ele fica colocando o ouvidinho para ver se ouve alguma coisa, aí o pai começa a cantar, o pai começa a falar com a criança, mas ainda está muito distante, porque a criança não é palpável, não é visível, mas a mulher está sentindo. A mulher já tem uma conexão com a criança se alimenta do organismo da mulher. A criança, ela é acolhida ali na barriga da mulher. Aí o tempo vai passando, daqui a pouco vem a criança ao mundo. E quando a criança nasce, o homem olha para a criança e fala assim, não é que é verdade? Tinha lá mesmo, era um bebê. É verdade esse negócio. E aí, diz que, hoje de manhã uma irmã disse para mim que o homem ele só consegue entender que a criança nasceu mesmo na hora de começar a comprar fralda. Eu não concordo, mas a gente sente. A chegada do bebê muda toda a história. Aí, de repente, o homem, a hora que ele vê, ele tem homens que fazem assim, não quero saber disso, não. Tem homens que fazem isso.
Aí o homem se afasta, não assume o filho, não quer saber, vai trabalhar, não vê o filho direito, e a mãe está lá ligada na criança, independente de ter cordão umbilical, não ter mais. A criança está lá e a mulher está ligada à criança. Porque o amor de mãe é um amor garantido, o amor de pai é um amor conquistado. Aí a criança fica ali a vida inteira tentando conquistar o amor do pai, porque o pai vai embora, porque o pai chega, porque o pai abandona, porque o pai sumiu, porque o pai não criou, porque ele nem sabe quem é o pai. Tem muitas histórias e cada um tem a sua. Você tem a sua história com seu pai. E eu costumo dizer que pais, eles geram uma crise na vida dos filhos terrível. Ó, veja comigo, homens de Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Os três foram péssimos pais. Ô louco, pastor, homens de fé. Os três foram péssimos pais. Os três ganharam o selo do fracasso paterno. Os três. Olha para a história de Abraão. Quantos filhos Abraão teve? 2. Teve 2 filhos. O que ele fez com um? Mandou para fora de casa. Mandou para o deserto para morrer. Para morrer. Para morrer. Ismael só não morreu porque Deus mandou um anjo lá para sustentar ele e a mãe. Mas tudo bem. Isaac. Isaac teve quantos filhos? 2. Qual o nome dos filhos dele? Jacó e Esaú. O que aconteceu? Isaac gostava de quem? De Esaú. Isaac gostava de Esaú. Esaú era o filho da caça, era o filho que tinha tudo a ver, tinha conversa com Esaú. Mas Isaac não. Desculpa, Jacó não. Jacó era o filho querido da mãe. O negócio de Isaac era com Esaú, porque Esaú caçava. E o negócio de Jacó era com a mãe. E o que Jacó fazia? Cozinhava. É isso que está no texto. Aí o que acontece no coração de Jacó? Ele quer ser Esaú. E aí o que ele fica fazendo a vida inteira? Ele fica tentando roubar o direito de primogenitura do irmão, porque ele quer o lugar do irmão. Ele quer o amor do pai, no fim das contas. E quem sabe se ele ocupa o lugar do irmão, ele não se sente amado pelo pai. Aí ele não fica satisfeito em receber o direito do irmão, porque ele compra por um prato de lentilha. Mas ele não fica feliz com isso. O que ele vai fazer? Ele começa a fazer um esforço desmedido para agora roubar a bênção. Porque eu não quero só o direito de ser o filho herdeiro, eu quero a bênção. E aí ele se finge do irmão, ele rouba a bênção do irmão e ele tem que sair fugido, porque o irmão quer matá-lo. Ele foge, sem olhar para trás. Aí tudo bem, vamos pegar Jacó. Aí você fala, bom, Jacó passou por poucas e boas, agora ele vai ter filhos, ele vai ser um excelente pai. Só que Jacó, ele arma uma confusão ali, ele tem filho com a esposa, com a primeira esposa, ele tem filho com a segunda esposa, aí tem filho com a serva das 2 esposas. É uma confusão aquilo lá. E aí, a esposa que a princípio não poderia dar filhos, depois lá na frente dá um filho. E esse filho é José. Depois passa um tempo, ela vai dar um segundo filho, a esposa que esse cara amava. E quando chega o segundo filho, Benjamim, ela morre no parto. Ela morre no parto. Só que assim, o que Jacó faz? Jacó, ele pega esses meninos, principalmente José, e ele ama José, ele mostra o amor dele por José, ele faz uma capa para José, ele manda José ficar olhando os irmãos, ele manda José dedurar os irmãos se os irmãos fizerem coisa errada no trabalho, e aí tudo que José fala, o pai dele assume como verdade, tudo que os irmãos falam, ele ignora. Aí de repente, o que acontece? Os irmãos querem matar José. É uma confusão isso aí, gente. Todos eles foram péssimos pais. Abraão, por causa do que ele fez, criou uma história aí de confusão que dura até hoje, de povos. Os povos não se dão, os filhos de Ismael não se dão com os filhos de Isaac, é um querendo matar o outro. Até hoje. E aí a gente está vendo isso tudo. Aí você fala assim, foi um homem de fé, ok. Mas no item paternidade ele foi fracassado, foi péssimo.
Por que eu estou falando isso? Porque a gente passa a vida inteira tentando conquistar o amor de um pai, às vezes. Mas quando a gente olha para Deus, a gente não precisa conquistar o amor de Deus, porque o amor de Deus é como o amor de uma mãe que está ali 100% oferecido ao filho. A mãe está atenta 100% ao filho todo dia. Ou você acha que eu que chego lá e falo assim, nossa, precisa comprar roupa para os meus filhos? Quem faz isso é a mãe. A mãe que está atenta a tudo. Se dependesse do homem, o filho teria uma roupa só. Para viver, então vai lá, vai no casamento, põe a bermuda, filho, aquela de sempre. Põe aquela camiseta, pai, está furada. Não tem problema, ninguém vai reparar. Né? Homem é tudo assim. Mas a mulher não, a mulher atenta para tudo. As necessidades, as características dos filhos. O amor da mulher é diferente. E quando a gente fala do amor de Deus, a gente fala de um amor que ninguém pode separar. Ninguém tem condições de chegar para uma mãe e falar assim, agora você não ama mais seu filho. Você sempre vai amá-lo. Ninguém tem condições de falar assim, olha, Deus não vai te amar mais, Ele sempre vai nos amar. E quando a gente sabe disso, eu me torno mais do que vitorioso, porque eu sei que esse amor me cerca, esse amor me consola, esse amor me conforta, esse amor me preenche. É o amor de Deus que te preenche. Em terceiro e último lugar, somos mais do que vencedores, porque nós recebemos condições de enfrentar qualquer oponente. Sabe por que você é mais que um vencedor? Porque você pode enfrentar qualquer oponente na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus. Porque quando eu me sinto seguro no amor de Deus, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu sou mais do que vitorioso porque eu posso enfrentar qualquer circunstância da vida, porque eu sei que o amor de Deus está comigo, eu sei que Cristo está comigo, eu sei que Deus tem bênção sem medida sobre a minha vida, e eu sei que eu posso com Ele enfrentar todas as coisas. Ou você acha que você pode desistir, você deve desistir diante das circunstâncias adversas que você está passando? Ou você acha que a gente tem condições de desistir da vida porque estamos passando por uma pandemia? Não, é nessas horas que a gente abraça o nosso Deus e caminha, a gente encara tudo com Ele. Porque se Ele é comigo, quem pode ser contra mim? Se Deus está ao meu lado, quem pode me derrubar? Gente que anda ao lado de Deus jamais será derrubada, a não ser que Deus diga, pode. Pode descer alguns degraus aí, pode descer. Lembra de Jó? Lembra de Jó o que aconteceu? Satanás estava passeando, rodeando a terra, aí Deus olha para Satanás e fala assim, você viu meu servo Jó? Porque assim, quem vai mexer com essa história não foi Satanás, foi Deus. Ele viu Satanás ali, sem ter o que fazer, está sem ter o que fazer lá o diabo. Aí Deus fala assim, ó, dá uma olhada naquele rapaz lá, meu servo Jó, homem bom e fiel, íntegro. Aí o diabo vai falar assim, só é íntegro porque tu tem tudo que quer, é filho mimado. Aí Deus fala assim, então vai lá, mexe lá com ele para você ver o tamanho do mimo dele. Vai lá, tenta me separar do amor dele. E tenta tirar dele a convicção do meu amor por ele. E aí o diabo vai e começa a tirar tudo em um dia. Ele perde filhos, ele perde bens, ele é roubado. Em um dia tudo acontece. Ele perde tudo em um dia. E aí começa o grande sofrimento de Jó. Mas a Bíblia diz que em tudo o que Jó passou, ele não pecou. E quando a esposa dele disse, Jó, amaldiçoa a Deus e morre, ele vai dizer para ela, como que eu posso amaldiçoar quem só me fez bem? Jó, ele tem uma convicção de que ele pode perder tudo. A única coisa que ele não podia perder é a presença de Deus. A única coisa que não podiam tirar de Jó era a convicção que ele tinha de que Deus era tudo na vida dele. E aí sabe o que acontece? No final das contas, Jó ele vai dizer, Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu sei que tudo faz parte de um plano maior.
Porque, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Jó que vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois desse tumulto, todos os meus olhos podem te ver, porque no meu sofrimento eu vi a Deus. É isso. Nós somos mais do que vencedores, porque com Cristo ao nosso lado, nós somos capazes de enfrentar qualquer circunstância. Ele vai dizer: olha, será tribulação. Você está vivendo tribulação? Em nome de Jesus, guarda isso. Com Cristo você pode enfrentá-las. Para de fugir, começa a fazer alguma coisa. Não dá para ficar fugindo a vida toda de resolver seus problemas. Tem uma hora que a gente precisa resolver. A gente vai chegando, e você que está nessa fase, 40, 50 anos, você que já alcançou, às vezes a partir do 30 esse estalo já começa a dar na nossa mente. Mas quando a gente chega nessa fase dos 40 anos, a gente começa a se incomodar pelas coisas que a gente não resolveu na vida. Porque assim, nos 20 anos, 30 anos, a gente ainda está fugindo delas. Vem alguns fantasmas, a gente foge, a gente muda assunto, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai sair, a gente vai mudar. Mas quando você vai chegando nos 35, 40, 45, 50, a gente começa a querer resolver. E aí, quando a gente quer resolver, a gente começa a procurar pessoas para nos ajudar. Porque tem uma hora que a gente não aguenta mais ficar vivendo as mesmas coisas. Tem uma hora que começa a pesar o fato da gente não ter conquistado as coisas que a gente queria conquistar. Tem uma hora, você chega nos 40 anos, você começa a pensar: caramba, eu queria tanto realizar esse sonho e eu nunca dei passos para realizar. Isso te incomoda. E aí você fala: eu preciso resolver isso. Eu estou com 40 anos e eu ainda não consigo olhar para a cara do meu pai. Eu estou com 40 anos e eu não fico conversando com meus irmãos. Eu estou com 40 anos e eu fico brigando com a minha mãe porque ela quer fazer do jeito dela e eu quero que ela faça do meu. E tem uma hora que isso enche. Eu estou ali brigando com meu pai porque meu pai ele quer viver a vida do jeito dele e eu não quero mais que ele viva, eu quero que ele viva do meu jeito. Ah, pelo amor de Deus. Aí a gente começa a ficar incomodado: eu preciso me resolver. Aí a gente começa a querer buscar ajuda. Porque a gente começa a perceber que tem uma hora que faz parte da maturidade resolver seus problemas. Inclusive os que estão internos. Porque assim, tem coisas que são pecado, tem coisas que são práticas destruidoras, que são pecaminosas também, mas a gente não percebe que elas são emocionais. É o cara que está lá nos 50 anos, e o cara está ainda vivendo de pornografia. Irmão, nessa altura do campeonato, o cara é casado, bem casado, tem uma família bonita, ele está ainda sobrevivendo disso. Está na hora de resolver isso aí. De ver por que você não consegue largar disso. Abrir o coração. A irmã está lá com 50 anos e continua fofocando, querendo cuidar da vida dos outros. Ah, pelo amor de Deus. Os filhos estão tudo perdido, não conversa com ela e ela está querendo cuidar da vida do vizinho. Você entendeu? Tem coisa que chega uma hora, a gente precisa começar a resolver essas coisas na vida. Ah, não, mas tudo me estressa. Você tem 50 anos e tudo te estressa ainda. Você fica brigando com Deus e o mundo, brigando com a sombra. Ah, pelo amor de Deus. Você está lá com 50 anos falando para o teu filho de 30. Eu não quero mais que você faça isso. Pelo amor de Deus. Tem uma hora que não dá mais. Tem uma hora que a gente precisa seguir a vida, que a gente precisa tocar o barco e cuidar da nossa espiritualidade, cuidar do nosso coração e dar rumo para a nossa vida. Porque a gente sente que a gente está perdendo tempo. E eu quero dizer para você que está na hora de você começar a ganhar seu tempo. A fazer sua vida valer a pena. Está na hora de você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo você não será mais que um vencedor. Em Cristo você não era mais que um vencedor. O apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo você é mais que um vencedor. Só que do que me vale saber disso e viver como um derrotado? De que me vale saber disso e ficar reclamando da vida para todo mundo?
De que me vale saber disso e não resolver a minha vida? Se eu sou mais que um vencedor, a partir de agora eu vou agir como alguém que é mais que vencedor. Se eu sou mais que um vencedor, agora eu vou começar a orar buscando em Deus, que Deus me supra e que Deus me dê um entendimento de que aquilo que eu preciso eu tenho. Porque em nome de Jesus, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nada nessa vida pode nos separar do seu amor. Que Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero dizer para você que qualquer oponente que se levantar contra você, você pode enfrentar. Qualquer oponente. É tribulação. Pastor, eu tenho vivido uma tribulação. Essa tribulação não pode separar você do amor de Deus e nem fazer com que você seja um derrotado. Não, pastor, mas eu estou vivendo um momento de angústia profunda. Eu quero dizer para você que Deus pode tirar essa angústia do seu peito e você pode ser uma pessoa muito bem resolvida internamente. Não, pastor, eu estou vivendo uma perseguição terrível. Em nome de Jesus, Deus, Ele pode te livrar dessa perseguição e você pode suportar essa perseguição. Pastor, eu estou passando por um momento de fome. Deus, Ele vai te suprir. Creia nisso. Está na hora de você começar a viver como filho. Está na hora de você começar a viver os milagres. Deus não te chama mais de servo, Deus te chama de filho. Deus não te chama de criatura, Deus te chama de filho. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho. E você não é um filho largado no mundo, você é um filho amado. Pastor, mas minha história foi tão difícil, meu pai me abandonou quando eu era pequena, mas Deus não te abandonou, Ele está com você até hoje. Pastor, minha história é tão difícil, na minha infância eu fui abusado, na minha infância eu fui abusada, na minha infância as pessoas me enganaram, as pessoas usaram, eu fui morar com um tio, com uma tia que me tratou muito mal, que me fez de escravo. Eu quero dizer, as pessoas podem ter tratado você mal, mas Deus usou essas pessoas para te suprir e trouxe você até aqui, e Deus está com você desde aquela época até hoje. Ele não te abandonou, Ele te ama e Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. Pastor, mas eu perdi meu casamento. Eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos projetos. Meu marido me abandonou, minha esposa me largou. Mas eu quero dizer para você que Deus não te largou e Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. E não dá mais para viver como derrotado, não dá mais para viver como derrotada. Agora está na hora, mais do que nunca, de se portar, de se colocar como filho, na condição de filho. E o Espírito de Deus vai testificar com o teu espírito que nós somos filhos dele. Erga a sua cabeça. Comece a lutar, comece a resolver o que precisa ser resolvido. Comece a fazer o que precisa ser feito. Comece a assumir posturas que você precisa assumir. O Espírito Santo está mandando você fazer isso hoje. Porque você é filho. Você está na casa do Pai. Não fique reclamando por aqueles que não estão mais. Mas comece a desfrutar daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos recebe, ó Deus, nessa noite como filhos. Ó Deus, se tem alguém ainda que não entregou a vida a Cristo Jesus, se tem alguém ainda que não foi justificado, como diz as Escrituras, que tem alguém ainda que está vivendo debaixo de condenação, porque não se sente justificado em Cristo Jesus, Pai, que hoje possa entregar a vida a Cristo, e que possa abraçar a justificação, que possa se livrar das culpas, e que possa viver uma vida nova a partir de hoje. Porque nós sabemos, ó Deus, que a Tua fidelidade que nos leva a viver coisas melhores. O Senhor é fiel, o Senhor não muda, nós mudamos e nós queremos pedir perdão quando nós deixamos que circunstâncias nos afastem do Teu amor. Mas hoje nós, ó Deus, entendemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Vamos ficar em pé e cantar a fidelidade de Deus. Os olhos revelam que eu
nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando nos sondas, Senhor, e quando me sondas, nada posso ocultar, porque Ele conhece todas as coisas. Diga a Ele: sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. nós sabemos, ó Deus, nós não negamos essa verdade. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, que os teus olhos estão sobre nós. Amém, amém. Irmãos, antes de orarmos e recebermos a bênção, eu quero apenas lembrar alguns recados importantes. Sábado que vem, às 2h, nós vamos terminar de pintar o templo, se Deus assim permitir, e se os irmãos aqui ajudarem, né? Nós vamos contar com a presença dos irmãos e irmãs também que nos ajudarem, quiserem nos ajudar a pintar, por favor. Nós começamos a pintar essa parede lateral, você pode ver que tem uma cor diferente, lá no fundo dá para perceber, ó. A gente parou ali na mesa de som, mas a gente precisa fazer os detalhes e a gente quer pintar o restante do templo. Terminamos aqui na frente e queremos pintar daqui, ou dessa região, fazer os detalhes até o templo todo. E eu quero contar com a ajuda dos irmãos. Sábado às 2h a gente vai estar aqui para isso. Pastor, o que eu trago? Traz seu rolo, traz aí pincel, para a gente poder dividir esse trabalho. Tá? Vai ter alguns rolos aqui e a gente vai colocar mãos à obra. Porque eu quero pelo menos assim, umas 4 pessoas trabalhando nessa parede e 4 nessa aqui, para a gente terminar rapidinho. A tinta já está aqui, a gente precisa encerrar isso, né? Então eu conto com a ajuda dos irmãos, com a generosidade dos irmãos. Pastor, eu não sou da igreja. Qual que é o problema? Né, Helder? Não sou membro da igreja, não tem problema nenhum. Você sabe pintar? Sei, então vem ajudar. Né? Toda ajuda é bem-vinda nessas horas. Então, sábado às 2h. Irmã, marque, por favor, esse compromisso, porque seu marido pode esquecer. E é importante que você não deixe ele esquecer disso. Pastor, meu marido não sabe pintar, quem pinta a casa sou eu. Ótimo, então venha você. Né? Vai ser maravilhoso ter a sua ajuda aqui, tá bom? Outro recado, eu quero lembrar, o Evandro está ali na mesa de som, a gente falou sobre o livro dele na semana passada. O Evandro, ele tem uma história muito linda de restauração, de libertação, um evento muito difícil que aconteceu tanto na vida dele como da sua esposa, e ele escreveu um livro, e esse livro, ele cedeu de graça. Então, você pode ter esse livro hoje. O que você pode fazer? Ali no mural, na saída ali do templo, no mural, ele fez um impresso com um QR Code. Você coloca o seu celular na frente do QR Code e você consegue baixar o livro, tá bom? É simples assim, né, Evandro? Coloca o QR Code, você baixa o livro e você vai ter uma história lindíssima
de um irmão da tua igreja e você vai ver o que Deus fez na vida dele. É um testemunho lindo, 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 lindo. Eu já li. Né? Quando ele terminou de escrever, ele mandou para eu dar uma lida e eu tive o privilégio de ler, uma bênção, uma bênção. Então, fica aí. Outro aviso, semana que vem, no dia 31, é aniversário da IPI do Brasil, 118 anos. A gente vai ter uma celebração especial, ela não vai ser presencial, por causa do tamanho e da possibilidade de presença, então só o conselho da igreja estará participando, mas você pode participar do culto online. Então, na semana que vem, às 7h30, eu vou estar mandando o link para toda a igreja, e quem quiser acompanhar, você pode assistir o culto online, vai ser uma bênção, eu espero que você possa participar, tá bom? E o último recado, prometo que é o último. Vocês estão aguentando em pé aí, tranquilo, né? Os irmãos da diaconia, eles reativaram esses tempos atrás o nosso varal solidário. Então, todo sábado a gente tem colocado as roupas aqui, pendurado roupas. E nesse sábado a gente pendurou bastante roupa de frio e elas foram embora rapidinho. Acabou, rapidinho. E eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs a estarem doando roupas de frio, cobertores. Por quê? E o mais rápido possível. Se você quiser trazer aqui durante a semana, principalmente no período da manhã, você vai me encontrar aqui terça, quarta e quinta. De manhã é certo que eu estou aqui. Alguns dias eu estou à tarde, outros eu estou fora, eu estou fazendo visita. Mas é importante que você traga. Tá? Você pode deixar aqui na igreja. Por quê? Porque está sendo previsto para os próximos dias o frio mais intenso que a gente já experimentou desde a década de 50. Acho que o último frio que teve aqui no Brasil desse foi em 1955. Então a gente vai ter uma temperatura, está previsto para a nossa região -1 grau. Então a gente quer estar preparado aí para aquelas pessoas que não têm condições de comprar roupa de frio. Porque comprar roupa de frio é caro. Então tem gente que não tem condições e a gente quer deixar disponível para essa turma, tá bom? Então traga, manda mensagem para mim, liga para alguém da igreja, dá um jeito que a gente vai receber, tá bom? Vamos orar e receber a bênção? Oh Deus, obrigado por esse momento maravilhoso de culto que lhe prestamos. Obrigado porque o Senhor está no meio do seu povo. E porque hoje a gente vai sair daqui numa postura diferente, sabendo que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. E o Teu Espírito Santo vai nos lembrar disso. O Teu Espírito Santo vai nos trazer à memória as coisas que o Senhor pode fazer, as coisas que são escritas na Tua palavra. Nos ajuda em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus o Cristo, aquele que morreu para que a gente pudesse ser mais do que vitorioso, que o amor de Deus, o nosso Pai, amor bendito que nos convida a viver o seu amor sublime como mais do que vitoriosos, e a presença do Espírito Santo que nos leva a experimentar os milagres de Deus, seja sobre a sua vida e a sua história hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Uma boa semana para vocês em nome de Jesus.